combatem a burguesia para garantir a própria existência enquanto classe média, assim impedir o seu declínio. Portanto, não são revolucionários, mas conservadores. Mas ainda, são reacionários, pois tentam virar a roda da história para trás. Quando são revolucionários, e apontam exceções, é porque estão na iminência de passar para o proletariado. Não defendem, então, seus interesses atuais, mas futuros. Abandonam seu próprio ponto de vista para se colocar no proletariado. Mas adiante ele vai fazer referência à intelectualidade, quer dizer, uma camada que termina também assumindo a poder de luta do proletariado. O proletariado, a camada mais inferior da sociedade atual, não pode levantar-se e colocar em pé, sem mandar pelos ares todas as camadas superpostas que constituem a sociedade oficial. Eles vão, aqui, embora haja um foco bem determinado na Europa, principalmente na Inglaterra, que é resultado exatamente de análise dessas transformações, mas a perspectiva desse manifesto é para o mundo todo. É para o mundo todo. É uma frase histórica que encerra o manifesto. Né? Mas aqui ele vai dizer que, antes de tudo, é preciso que o proletariado de cada país derrote a sua própria burguesia. Essa, então, é a senha que ele vai dar para as lutas que devem ser desenvolvidas em cada país contra a burguesia. Ele aponta: a burguesia produz, antes de mais nada, seus próprios correios. Seu declínio e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. Bom, Marx e Engels, eles identificam, portanto, a transitoriedade da história, né, as mudanças que vão acontecendo, a ascensão, o declínio, o surgimento de outros modos de produção, como consequência da luta de classes. Né? Sempre em determinado momento da história, ou seja, sempre na história, principalmente a partir de quando surge a propriedade privada, uma classe detém o controle dos meios de produção. Mas isso vai chegar ao limite das contradições, das lutas que vão ocorrer entre quem tem o controle, né, da riqueza e do poder e aquele que está submetido a isso. Dessa contradição, dessa luta, uma classe revolucionária se desponta, se destaca, e ela vai ser responsável por desenvolver outro tipo de sociedade, outro modo de produção. E assim sucessivamente. Então, naquele momento, Marx identificava, primeiro, a burguesia como uma classe revolucionária para aquele momento, que vinha a suceder a estrutura feudal. E identificava o proletariado como uma classe revolucionária que, pelo plano de exploração que estava sendo submetida, seria a classe que iria suceder a burguesia. No meio disso tudo, logo adiante, né, nós vamos ter algumas lutas revolucionárias que são consequência daquilo que se apontava naquele manifesto, da organização dos trabalhadores, da organização dos comunistas, que vai dar, por exemplo, na Comuna de Paris, né? Que aqui nós temos um doutor nesse assunto. Então, depois é com ele. Bom, os proletários e os comunistas é o outro tópico, que esse é o objetivo da elaboração do manifesto. Qual o objetivo imediato seria, portanto, dos comunistas? E ele é que aceita também os demais partidos proletários, né? Seria a construção do proletariado em classe, isso, que é o momento exatamente de adquirir uma consciência, né, política, uma consciência revolucionária, a derrubada do domínio da burguesia,
e a conquista do poder político. Ele vai dizer que os comunistas, eles não têm que, ou seja, as suas proposições, elas não vêm, não se assentam sobre ideias ou princípios inventados ou descobertos por esse ou por aquele reformador do mundo. Que essas ideias e proposituras revolucionárias, elas devem ser buscadas, identificadas ali no seio da própria luta de classes, né? E do movimento histórico que, segundo eles, se rolava-se aos próprios olhos, né? Portanto, é da condição histórica, né? Que vai se destacando os elementos que vão dar as formulações teóricas para que o proletariado se transformasse numa classe revolucionária e tomasse o poder, né? E a relação dialética entre a prática daquilo que se vivia e da construção de uma teoria que pudesse aliar essas duas questões. Ele diz também que o que caracteriza o comunismo não é a supressão da propriedade em si, mas a supressão da propriedade burguesa. E essa propriedade burguesa que se refere é a propriedade privada. Por que ele vai dizer? Por que eles vão dizer isso? Porque o proletariado, com todo o fruto do seu trabalho, não era suficiente para que ele adquirisse propriedade. E que a propriedade, portanto, em sua forma atual, ela movesse entre o antagonismo, entre o capital e o trabalho. A propriedade burguesa era adquirida a partir do grau cada vez mais crescente de exploração do trabalho do proletariado. Ele diz: vocês se horrorizam com o fato de que queremos abolir a propriedade privada? No entanto, a propriedade privada foi abolida para 9/10 dos integrantes de sua sociedade. É importante a gente destacar que, embora o modo de produção feudal, comparativamente, fosse um modo de produção mais atrasado em relação ao modo de produção capitalista, os camponeses, os servos, eles tinham acesso direto à terra, portanto, eles tinham acesso direto à produção. Eles podiam produzir aquilo que era necessário para a sobrevivência deles. E produziam, às vezes, coletivamente nas aldeias, embora tivesse que passar uma parcela daquilo para o seu feudal. Mas eles tinham o acesso direto à produção. A sociedade burguesa capitalista tira do trabalhador esse acesso direto à produção. Ele passa, portanto, a depender de um salário para poder sobreviver. E ele, portanto, não tem mais o direito à terra, como era juridicamente, não estabelecido no período feudal. O servo não podia ser expulso do feudo. Vocês nos acusam de querer suprimir a propriedade, cuja premissa é privar de propriedade a imensa maioria da sociedade. Vocês nos acusam, em resumo, de querer acabar com a sua propriedade. De fato, é isso que queremos. Portanto, eles são fatos do manifesto que o alvo principal, o objetivo principal, para que pudesse, portanto, se encaminhar em direção à construção de um outro modo de produção, que abolisse a propriedade privada, era acabar com a propriedade burguesa.